deixar aquilo que os seus antepassados adoraram, buscaram, como se ainda indo para o versículo 2, ele para o versículo 2 diz: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque, Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que vi no meio dele, e depois os tirei de lá. Tirando eu os vossos pais do Egito, vieste ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carros, com cavalos até o mar vermelho. E clamando vossos pais o Senhor, pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que fiz no Egito. Então habitaste no deserto por muito tempo. Então veja que Deus ele fez maravilhas diante daquele povo, mas veja que ele disse que o próprio pai de Abraão, ele servia a deuses estranhos, ele buscava não o verdadeiro Deus, mas o falso Deus, com letra minúscula aqui, como Paulo mesmo diz aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que o Evangelho de Deus não venha resplandecer sobre a vida das pessoas. E a gente tem que entender também que tem momentos que Deus endurece o coração também, como ele fez com o Faraó. Veja que o homem de Deus, ainda lendo a Bíblia, meditando, é tremendo. Veja que Moisés ia, aí ele liberava, depois Deus ia, trancava, e Moisés ficou confuso. Como é que uma hora ele libera, outra hora ele não libera? Mas Deus estava preparando Moisés para aquilo que Deus tinha colocado para Moisés, ou seja, o propósito que Deus tinha, porque como Deus está usando o profeta aqui, o pastor Gerson, Deus está usando ele, está fazendo ele, às vezes ele pode até não entender o que está acontecendo, mas Deus vai mostrar o porquê está acontecendo, porque a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então nada é em vão, até eu estar aqui nessa noite não é em vão, eu estou aqui com o propósito de Deus. E no dia que eu cheguei nessa obra, eu tive a primeira oportunidade, foi falo isso lá para mim, uma pequenininha, mais grande na fé, uma missionária, chegou, usada por Deus e entregou a boa parte de Deus para mim. Então, esse povo aqui estava rebelde diante de Deus, não estavam querendo cumprir a aliança que eles fizeram com quem? Com Deus, ou seja, eles estavam olhando para o passado, do que o pai, os antepassados fizeram, e hoje não é diferente. E continuando diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam ali no Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué foi determinado, ele foi convicto na fé dele, em quem ele cria, em quem regia a vida dele e da família dele. Bem assim, não é diferente conosco, nós temos que saber a quem servimos, a quem a gente fez uma aliança, como o homem pega uma aliança e simbolizando o casamento com aquela mulher. E ali é o que? Até que a morte os separe. A mesma coisa é a gente, até que a morte nos separe no sentido físico, não no sentido espiritual, porque Jesus ele já morreu, ele já se entregou para que a gente pudesse ter a salvação, para que a gente tivesse vida e tivesse comunhão com ele. Mas veja que Josué ele disse logo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, ele disse: independente se vocês vão querer ou não esse Deus, mas ele já é o meu Deus, ele já faz parte da minha vida, e ele não é só o meu Deus, ele também é o Deus da minha família.
família. Então, mesmo que as pessoas não queiram, o importante é que a gente está o quê? Querendo, que a gente está marchando, a gente está fazendo o ir do Senhor. Veja que Noé, ele entrou na arca, a família dele entrou e ainda teve as moças que eram nora dele. Mas veja que Noé ele pregou 120 anos, foi praticamente 120 anos ele construindo aquela arca. 100 anos, vamos botar assim, mas 120 anos pregando ali, e aquele povo rebelde não quiseram comunhão com Deus. E hoje não é diferente, hoje está pior do que o tempo de Noé e o tempo de Sodoma e Gomorra, o tempo de Noé. Então veja que ele entrou, a família entrou. Então que eu e vocês não venhamos perder a nossa salvação, que a nossa família não venha perder a salvação, e que a gente não venha perder a nossa comunhão, a nossa aliança que a gente fez com Deus, porque o altar ele fez para ele habitar o corpo que ele fez de mais semelhança dele para ele habitar. Esse é o altar verdadeiro. Veja que nós somos privilegiados, pastor Jefferson. Amém. Por quê? Porque o povo antigo, Josué, esse povo aqui, eles recebiam a presença de Deus, mas Deus não habitava dentro deles. Então veja que a gente tem esse privilégio de ter o próprio Espírito Santo habitando dentro da gente. Por isso que ele disse que a gente tem que consertar o altar, que a gente tem que arrumar e colocar em ordem a nossa casa, porque ele disse que o templo foi feito para habitar o Espírito Santo, e o templo tem que estar limpo. Se a gente está fazendo algo, e já foi dito aqui essa noite, que está desagradando a Deus, que a gente hoje, não é amanhã, é hoje, se conserte diante da palavra, diante de Deus, porque é aquela coisa. Eu estava no monte antes de vir para cá, o pastor Abraão, não sei se o pastor Gerson conhece, conversei com ele disse que teve uma situação que alguém entrou na rede social dele e foi uma mulher e foi jogar algo no passado, lembrar ele algo do passado que ele já tinha tido com essa pessoa. E o que é que acontece? Essa pessoa queria o quê? Usada pelo diabo, até ela disse, essa pessoa estava com o espírito da mulher de Potifar, quando ela tentou o quê? José. E José o quê? Fugiu. Então ele foi ali, deu a palavra a ela de Deus, mandou ela se respeitar, e que ele é casado, ele tem a mulher dele, ele tem a família dele. Então, se a gente não vigia, os pratos vão ser oferecidos para querer o quê? Bagunçar o altar, que é o nosso corpo, é a nossa vida, é a nossa integridade diante de Deus, e tirar a gente de onde não é para a gente sair, porque cada um aqui tem uma história, cada um sabe de onde Deus tirou, do lamaçal do pecado. Eu ouvi um pouquinho aqui o pastor falando um pouquinho do testemunho dele, que eu não conheço, mas veja que ele foi no lugar levar Cristo, levar a palavra, para que aquelas pessoas que estão ali, porque devem, tem pessoas que estão ali porque não devem naquele presídio, mas estão com sede de Deus. Mas a gente vê a igreja de Deus que diz que fez uma aliança com ele e não está nem aí para ele, não tem sede nenhuma. Por isso que ele disse: vocês falam com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vocês são hipócritas, vocês querem me buscar. Quando diz assim, vai ter a campanha da muralha, de derrubar a muralha, como já foi dito aqui. Vocês querem me buscar quando diz que a prosperidade vai chegar na sua vida, na sua casa. Então a igreja enche. Eu vou lhe dar um carro, vou lhe dar uma casa. Aí enche. Mas quando diz, eu quero consertar a sua vida, então, olha, se esconde. Se esconde porque sabe que com Deus não se brinca, porque ele diz: não erreis, porque de Deus não se zomba, porque o que o homem semear, ele vai colher, o que ele planta, ele vai colher. Então veja que a igreja fica vazia, a igreja é a parede, porque a igreja somos nós, mas aí só está mostrando que a igreja que somos nós é que está vazia. Mas Deus, ele viu a terra vazia, informe, mas ele transformou essa terra. Hoje tem pessoas dessa mesma forma, vazia, informe. Já ouviu louvores, já ouviu o homem de Deus falar, orar aqui nessa vizinhança com
coração, está ali, ó, precisando, está ali com câncer, está ali com a enfermidade, está ali com o casamento destruído, mas não vem se render a Cristo. Então, por isso que temos que estar em vigilância, em posição, para não fazer que nem esse povo, porque Josué falou para ele: já tem a minha escolha, eu já escolhi aquele que primeiro me escolheu, porque Jesus disse: não foi vocês que me escolheram, foi ele que vos escolhi. E continuando diz: então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Veja que esse povo falou que aqui o que? Com os lábios, porque o coração desse povo estava o que? Longe de Deus. E a gente vai ver que o que eu estou dizendo está aqui na palavra, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o ocorrer o morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Aí veja o que Josué falou para o povo. Então, Josué disse ao povo: não poderei servir ao Senhor. Veja a sabedoria do homem de Deus. Porquanto é Deus Santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Veja que Josué já foi logo direto. Ou seja, vocês estão transgredindo. Ele já foi logo direto. Vocês estão transgredindo. Vocês estão em pecado. Vocês estão com o seu altar bagunçado. Vocês estão com a vida bagunçada. Mas vocês estão relatando que Deus é bom, que Deus Ele é o seu Deus, mas o seu jeito de andar, o seu jeito de falar, o seu jeito de proceder não está dentro da palavra de Deus. Vocês estão fugindo da palavra, da lei, dos estatutos e os mandamentos de Deus. É tanto que o povo ali sentiu. É tanto que quando a gente vai pregar e prega a palavra, mas a palavra como deve ser pregada, forte, arroja, muitos fazem o quê? Quer sair da presença de quem? De Deus. Diz que nada, o pastor está falando, está me agredindo em palavra, não está agredindo, porque a palavra de Deus ela não dói. O diabo que inventou e disse que a palavra, que a verdade dói. A palavra de Deus que é a verdade, ela liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. E ainda ele disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E tem pessoas que se diz cristãos, se diz crente e diz que estão livres, mas pelo contrário, estão presos, pior do que o povo do Copecampo, porque eles estão ali presos numa cela, mas a mente deles estão trabalhando. Por eles ali, eles nem estavam ali mais, certo? Que às vezes eles fazem jeito de fugir dali daquele lugar, enquanto outros que estão aqui sem estar em corrente, sem estar em cadeias, ficam aprisionados aonde? Na mente, no coração, na alma. Mas diz e abre a boca para dizer que é de Deus, que é cristão, como esse povo falou. Mas Josué, com a sabedoria do Espírito Santo, já foi e disse a eles, eu vou repetir de novo. Então Josué disse, versículo 19, ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus Santo, Deus zeloso. Ou seja, Deus ele quer que você esteja na posição, não quer que você esteja de qualquer jeito, porque Ele é Deus Santo, Ele é zeloso, Ele é cuidadoso. Então, se Ele é santo, Ele quer que vocês sejam santos. Se Ele é zeloso, Ele quer que vocês sejam zelosos. Amém, glória a Deus. Glória a Jesus. Que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Continuando: se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então, Deus ele traz o bem para a gente, Ele faz tudo de bom para a gente. Mas se a gente busca a transgressão, a gente busca fazer o que é mal, não é Deus que vai trazer o mal para a gente, é a gente que está buscando o mal. Pode ver que voltando um pouquinho aqui,
Deuteronômio, capítulo 30, veja o que Deus fala aqui, Deuteronômio 30, 15. A vida ou a morte, vê que propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passar para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuires. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Veja, que tudo isso depende do quê? A nossa vida e a nossa longevidade. Tem pessoas que dizem assim, chegou a hora daquela pessoa. Não chegou a hora. É porque aquela pessoa buscou a maldição, buscou caminhos tortuosos, e aí ela foi antes do tempo, porque o próprio Deus está dizendo aqui que é Ele que nos dá vida, a longevidade, é Ele que acrescenta dias à nossa vida. E para finalizar essa parte de Deuteronômio, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E voltando aqui diz, então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolheste o Senhor para o servir. Disseram, nós o somos. Então ele disse, então, já que vocês estão dizendo que quer realmente esse Deus, então vocês são as testemunhas. Veja que em um casamento, eu participei de um casamento, esse domingo agora fez 8 dias, o presbítero da igreja, e eu congrego, domingo não, no sábado fez 8 dias, foi no sábado. Então o que é que acontece? No casamento tem o que? As testemunhas. Eu fui uma testemunha daquela cerimônia, daquele casamento daquele meu irmão, o presbítero Gilvan e a diaconisa Anastácia. Então ele disse, vocês serão testemunhas, já que vocês dizem que querem realmente esse Deus. Como muitos chegam aqui, o pastor faz o apelo, quem é que quer essa noite aceitar Cristo e ainda não confessou Ele como seu único Salvador? Aí o irmãozinho, a irmãzinha levanta a mão, vem, faz ali, declara, o pastor ora, abençoa, mas depois você procura aquele irmão, aquela irmã e some, desaparece. Não vem para a casa de Deus para poder o que? Agora ser lapidado, ser ensinado, ser disciplinado, ser um discípulo de Cristo, para o pastor, a mulher de Deus, o homem de Deus, meu filho, é assim, você vai fazer assim, 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 dentro da palavra, mas não vem, declare só com a boca, só na emoção. Jesus chegou para Pedro e disse, Satanás quer te cirandar, mas eu roguei ao Pai por ti, vás, converta-se para depois você converter os seus irmãos. E tem muitos crentes convencidos e não convertidos dentro da casa de Deus, até pastores, diáconos, pregadores no altar convencidos, precisando reparar o altar, porque quando Deus deu a palavra da campanha aqui, começa aqui no altar. E o pastor sabe disso. Começa com o pastor. Começa com a casa do pastor. Para poder agora o pastor levar a palavra para a igreja. A família da igreja também se consertar. Porque ninguém aqui é perfeito. Nós erramos, nós cometemos pecado. Não vivemos a prática do pecado. Porque fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós deixamos a lama, o lamaçal do pecado, mas pecamos até às vezes no pensar, no falar, no ouvir, enfim, no caminhar. Mas Deus, mesmo assim, Ele é misericordioso,
a nossa vida. Ele sempre está do nosso lado, Ele sempre está ali. Meu filho, minha filha, você está errando isso aqui, conserta isso aqui, melhora isso aqui. Mas aí a gente fica ali o que? Batendo cabeça como pode, sem ser o pode. Nós somos ovelha e temos um cordeiro, e ele também é o leão da tribo de Judá. E aí diz versículo 22, Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmo de que escolheis o Senhor para o servir. Glória a Deus. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Veja, ele já foi e disse: olha, lance fora tudo aquilo que está atrapalhando a sua comunhão com Deus. E quantas vezes o pastor prega, o irmãozinho prega, uma criança prega, Deus usa aquela criança e diz: olha, Deus está dizendo para você deixar essa cachaça, Deus está dizendo para você deixar aquela mulher que não é sua. Deus faz isso dentro da igreja, mas aquela pessoa continua na teimosia. Deus já disse, está lhe avisando hoje que você vai morrer. Está perto da sepultura, mas ele nessa noite está fechando a sepultura, e o irmãozinho ouve, mas não acredita, vai e continua nas mesmas práticas, ou seja, não lança fora aquela droga, não lança fora aquilo que não presta, aquele pecado que está atrapalhando a vida dele, como esse povo estava sendo. Eles mesmos estavam se enganando, eles mesmos não estavam querendo comunhão nenhuma com Deus, eles não queriam andar em retidão com Deus, mas eles tinham líder. Como a gente tem um líder maior que Jesus, mas tem um líder menor que ele constituiu, levantou para rebanhar, o rebanho que é dele. Porque essa história de pastores que eu estou dizendo, a ovelha é minha, eu nunca vi ele pendurado numa cruz derramando sangue para ele dizer que a ovelha é dele, a ovelha é de Cristo, porém ele teve a honra de poder arrebanhar aquela ovelha ou aquelas ovelhas que é de Jesus. Então a gente tem que o quê? Que acordar espiritualmente, não ficar dormindo, não ficar só dando glória a Deus, o aleluia, e fazendo tudo ao contrário. Chega de uma forma na igreja, chega derrotado e sai com sucesso através de quê? Da palavra de Jesus. Mas mesmo assim depois vira as costas para quem? Para o abençoador. Por quê? Porque muitos só quer a bênção, mas não quer o abençoador da bênção. E depois fica o que? Que nem barata tonta se batendo e sem saber o que está acontecendo. Eu não sei por que está acontecendo. Eu sou cristão, eu sou de Deus, eu oro, eu jejuo, eu subo monte, eu desço monte, eu vou para a igreja, eu faço e acontece. E por que minha vida está assim? Porque faça um exame, se examine para saber o que é que você está fazendo diante de Deus. Porque às vezes a gente diz: ah, mas Deus não está vendo, Deus não está, o homem não está vendo. Mas Deus está vendo tudo. Então, como é que a gente vai ter uma vida resplandecente? Porque a própria palavra de Deus diz que a gente somos cartas vivas para outras pessoas. As pessoas têm que olhar para a gente e já ver Jesus na gente e dizer assim: pastor Jefferson, o que foi que aconteceu? Que o senhor antes fazia isso e hoje o senhor não faz mais. Missionária Clécia, missionária irmã, o que aconteceu? Porque vocês não eram assim. E ali a gente vai e mostra: foi Jesus que transformou a minha vida da água para o vinho. E esse mesmo Jesus tem o poder para transformar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Ele quer lhe consertar, ele quer transformar aquilo que precisa ser transformado. Mas muitas das vezes a gente não está nem aí. Mas está vendo a transformação do irmão. Como o pastor deu testemunho muito lá onde ele foi pregar, falou com ele, conheceu a ele, e ele disse o quê? Que 12 almas se renderam. Eu estava aqui e Deus falando comigo. Foi realmente o que ele falou é verdade. Foram 12 almas. Mas ele está ali dizendo assim: meu Deus, pensando,
Teve pessoas que era para vir e não veio, teve pessoas que passaram e não vieram. Mas veja como Deus faz. Deus entregou 12, restaurou 12 ali naquele momento, que representa as 12 tribos de Israel, representa os 12 discípulos, os apóstolos de Jesus. Então veja, Deus alegrou o coração do homem de Deus, mas ao mesmo tempo o diabo queria entristecer o coração do homem de Deus. Mas Deus lembrou a ele que ele foi usado por Deus para essas 12 almas, juntamente com o pessoal que estavam lá, serem ganhas para Cristo. Ou seja, dizer: não, eu quero esse Jesus que transformou a sua vida, meu irmão. Então aí o diabo faz o quê? O diabo tenta de todas as formas amarrar as pernas das pessoas para não entrar. Aí é onde a gente tem que estar o quê? Em espírito, entender o mover de Deus. Porque mesmo que era para ter 12, vamos dizer aqui, não puderam estar aqui, mas esses 12 receberam a palavra, receberam a oração, receberam a Cristo. Então o diabo não ficou e não está satisfeito, porque o homem de Deus, juntamente com o batalhão de Cristo, foi aquele lugar para arrancar aquelas almas da garra de Satanás. Então Satanás ficou furioso com a vida do homem de Deus. Mas Deus é na vida do homem de Deus. E o homem de Deus vai continuar. E essa igreja vai estar lotada, que vai ter que estar lá fora as pessoas. Por quê? Porque a obra é de Deus. Jesus disse: se o Pai não enviar, se o Pai não trouxer, ele não podia fazer nada. Bem assim somos nós. Quem traz é Cristo. O Pai, eu estar aqui, foi Deus que me trouxe. E para confirmar o que eu estou dizendo, ainda veio o pensamento na minha mente, eu em casa, para eu dizer assim: missionário, pastor, eu não vou. Mas sem motivo. Sem motivo, assim, eu não vou ver aquela coisa, aí eu vou para o mundo. E ali eu meditei com Deus assim: meu Deus, está repreendido. Mas veio, meus irmãos, eu tenho que ser sincero e verdadeiro. A vontade de dizer: eu não vou. Me desculpa aí, me perdoe, mas eu estou aqui para a honra e glória de Deus. Então, só para confirmar o que está sendo falado essa noite. Porque Deus, ele é o dono da obra. Se ele fizer, é dele. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Porque Deus, quando ele chama o homem e a mulher de Deus, ele se estabiliza. Agora a gente só vai fazer o que? A nossa parte. Porque o que é para Deus fazer é com ele, não é com nós. Amém? E aí diz: disse, agora pois, já foi. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto direito em Siquém. E eu vou ficar por aqui. Então veja que naquele dia Josué fez a aliança com o povo e ali colocou por estatuto. Aquele povo caiu em si, ou seja, a máscara teve que cair. Porque tem muitos com a capa, com paletó, que eu estou aqui com a gravata, mas quando a palavra vem, Deus manda falar, tem que ter a capa, tem que mostrar que está no erro, tem que cair em si, como aquele filho pródigo teve que cair em si. E ele disse: o quê? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu deixei a casa do meu pai. Tem muitos filhos pródigos assim. Porque o pastor, quando a ovelha sai da obra de Deus, o pastor não tem a obrigação de ir atrás dela. Agora, quando aquela ovelha está perdida, sim, ele vai deixar 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Porque a ovelha, ela já comeu, está comendo ali no aprisco, está se alimentando da palavra. Então ela sabe onde é a casa do pai. O filho pródigo sabia onde era a casa do pai. Ele que, por rebeldia, por desobediência, falta de espiritualidade e comunhão com Deus, ele quis o quê? Sair. É tanto que o pai, eu vejo pais se humilhando diante de filhos, a mulher se humilhando diante do marido e vice-versa. Não, o pai não se humilhou. Você não quer, meu filho? Tome. E olha que o filho nem reconheceu propriamente o pai, porque ele já queria até matar o pai. Não queria não, ele matou o pai, praticamente. Porque o pai também morria, ele já queria herança, já queria repartir ali algo.
Mas ele foi, e o pai não ficou, meu filho, volte, não, pode ir, porque eu sei que você vai voltar, e esse pai é o nosso Deus. A gente pode ir para onde for, a gente pode fazer o que for, mas uma hora a gente vai cair sim, e a gente vai dizer, por que eu saí da presença de Deus? Porque uma coisa é a gente sair da igreja, outra coisa é a gente sair da presença de Deus. Então, eu vejo pessoas aí fazendo errado, indo atrás de ovelhas rebeldes. Não, Deus não mandou a gente ir atrás de ovelha rebelde. Ele mandou a gente ir atrás da ovelha que está perdida. Que nem aquela pessoa que perde o raciocínio ali, a mentalidade. Então ela está o quê? Perdida. Ela não sabe nem que dia é hoje, ela não sabe nem onde é que ela está. Aí é diferente. Mas aquela pessoa que sabe de onde ela estava e de onde ela saiu, essa daí ela não está perdida. Ela apenas está sendo rebelde, desobediente. Ou seja, ela está mostrando que ela não quer comunhão com Deus, ela não quer mudança de vida, ela não quer continuar fazendo a vontade de Deus, ela quer fazer a própria vontade. Eu estou ali, Deus não transformou a vida do meu marido, eu estou ali, Deus não transformou a vida do meu filho, o que é que eu estou fazendo ali? Mas ela se esquece que quando ela chegou, ela teve que remar, ela teve que ralar também para poder, diante de Deus, fazer a vontade de Deus. Não é no estralo de Deus. Tem situações que Deus vai fazer, não no estralo de Deus, instantaneamente um milagre, como ele fez na vida do paralítico. Ele disse, seus pecados são perdoados, pegue a tua cama e anda, e vai embora. Ele pode fazer assim na vida de qualquer um, porque Ele é o mesmo Deus, diante de Deus para todos sempre. Ele continua curando, transformando e libertando. Eu não sei o que vocês estão passando. Se está precisando de uma cura, receba a cura, porque a cura está na palavra de Deus. É porta aberta, receba a porta aberta. Meu familiar está com um familiar na UTI. Creia que o mesmo Deus que uma vez curou o cego do centurião, é o mesmo Deus que está indo lá curar aquela alma, aquela pessoa lá. Mas alguém está preso no presídio. Não, creia que esse mesmo Deus, ele manda um terremoto e ali arranca tudo, abre cela, faz tudo, ele quebra todos os grilhões, como ele fez naquela cela onde estava aquele soldado ali, aquele guarda. Paulo e Silas foram presos naquele lugar, mas eles foram com um objetivo de Deus. Queriam prendê-lo, mas não puderam prender a boca dele. Por isso que nós, como cristãos, não podemos calar nossa boca. Temos que pregar, ou aqui, ou lá fora, na internet, onde for. Enquanto a gente tiver fôlego de vida, temos que falar do amor de Deus e mostrar que Ele foi e continua sendo a nossa vida. Ele tirou a gente do buraco, Ele